Sejam bem-vindos a mais um Fala Montese, nosso 8º episódio, falando um pouquinho sobre o mineral que eu mais gosto. Eu já fui até conhecido como Dr. Magnésio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre talvez o responsável pela minha grande mudança na área, né? Quem me fez sair da área da medicina curativa, da cirurgia, para a área da medicina preventiva, que foi o primeiro suplemento que me fez acreditar que dá pra gente ter muita melhora com a suplementação. O magnésio é um mineral muito abundante no nosso organismo, é o 4º mineral mais presente no nosso organismo e o principal local dele são os ossos. Como você sabe ou vai saber, os ossos têm a importante função de guardar tudo que é importante para o nosso organismo. Então, os ossos, na verdade, eles são estoques. Muita gente, a gente sabe da questão de sustentação dos nossos ossos, mas o osso ele tem uma função mais importante do que a sustentação, que é a função de estocar os micronutrientes mais importantes. Então, o que tem nos ossos? Cálcio, fósforo e magnésio. Então, o cálcio participa de tudo no nosso organismo, o fósforo na produção de energia e o magnésio orquestra, o nosso grande maestro do funcionamento do organismo. E por que uma coisa tão simples é tão pouco falada? Tudo bem que ultimamente vem se falando bastante de magnésio, a questão da suplementação aumentou muito, tem muita gente falando, mas eu vou contar um pouquinho sobre a minha relação com o magnésio. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre suplementação, e a gente escuta isso muito pouco na nossa formação, a nossa formação é uma formação muito direta, muito objetiva, muito tratamento e pouco prevenção. Primeiro mineral que eu escutei falar foi o magnésio. E eu ouvi algumas pessoas comentando sobre magnésio na prática clínica, que usavam, que prescreviam para todos os pacientes. Falei, que estranho, né? Como que alguma coisa assim pode ser universal, pode ser para todo mundo? E fui estudar um pouquinho a mais e comecei comigo. Por que o magnésio me chamou a atenção? Porque eu li que o magnésio ele tratava câimbras. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita câimbra. Tinha episódios de acordar à noite com muita câimbra em panturrilha, tinha muita câimbra no olho, né? Aquele pulinho do olho, aquele tremor nos olhos que muita gente tem. Mas sempre tive muita câimbra nos dedos, câimbra na panturrilha e tudo. Eu falei, interessante, vamos colocar o magnésio. E eu senti muita melhora, senti uma melhora na questão da energia, senti uma melhora na questão da cãibra, muito, muito rápida. Foi começar a suplementar magnésio e eu sentia que muita coisa melhorou no meu organismo. Depois eu fui ler sobre o sono, falei, no magnésio melhora o sono, engraçado. E aí eu lembrei da minha mãe, que é uma pessoa que sempre reclamou muito comigo do sono, que dormia mal, que tinha dificuldade em pegar, dificuldade em manter o sono, acordava no meio da noite, não tinha um sono de qualidade. Falei, mãe, experimente isso aqui. E ela já tinha tomado alguns outros medicamentos, mas já tinha passado em consulta algumas coisas, ela nunca tinha se dado bem, tinha meio aceitado um sono ruim. Falei, mãe, toma isso aqui. E ela nem perguntou muito, eu também nem expliquei, falei, só toma. E ela falou, Bruno, eu dormi, melhorou muito o meu sono, melhorou muito a qualidade do meu sono, eu acordei melhor, acordei mais disposta. E o que é isso que você me deu? Eu falei, mãe, magnésio. E foi engraçado que nem ela sabia, nem eu sabia, mas a gente viu na prática uma melhora muito rápida. Eu senti melhor, ela sentiu melhor e eu falei, gente, como que uma suplementação, como que uma coisa simples, magnésio, uma coisa tão simples, tá para todo lado, como que isso pode fazer tanta diferença na vida de alguém? Então, o magnésio foi o responsável pelo meu interesse, minha curiosidade sobre uma medicina mais preventiva e sobre a área da suplementação, que às vezes a gente escuta que o suplemento não serve para nada, que é para fazer urina xixi caro e tudo mais, mas foi no magnésio, e o magnésio me despertou muito desse interesse e que me fez vir para esse mundo da medicina. Então, o que é o magnésio? Basicamente, para que ele serve? Quando a gente aprofunda mais sobre o magnésio, a gente vê que ele tem uma função imprescindível no nosso corpo. Magnésio serve para tudo. Por isso que eu falo, você quer um suplemento mais importante que eu posso tomar, doutor? Magnésio. Indiscutivelmente, aquele que mais vai te dar benefício, o custo-benefício, é o magnésio disparado. O magnésio ele participa de mais de 300 reações no nosso organismo, ou seja,
tudo depende de magnésio. É o que a gente considera o grande mineral da contração e principalmente do relaxamento. Então, tudo no seu corpo funciona à base de contrai e relaxa praticamente, né, por trocas. E o magnésio é um grande maestro, quem orquestra basicamente toda a bioquímica do seu corpo. É ele que faz os seus músculos funcionarem, os seus impulsos nervosos, ele que ajuda na produção na organização do cálcio, na produção de alguns neurotransmissores, na questão intestinal. Então você começa a ver e fala, nossa, mas realmente ele parece ser muito útil, e a suplementação dele é uma coisa muito interessante, porque basta você começar que no mesmo dia praticamente você já vai sentir uma melhora na função do seu organismo. É como se você deixasse o seu corpo para revisão e ele voltasse funcionando um pouquinho melhor. Então, dentro das principais funções dele, a gente vê a questão realmente do relaxamento. Eu gosto de considerar o magnésio como o grande mineral do relaxamento. Apesar da gente falar muito da contração, eu gosto de trazer mais ainda. Porque a gente sabe que a contração ela vem muito do sódio e do potássio, né? E isso é básico, tá aí na comida, tá no sal. E o magnésio, ele tem uma função melhor, uma função mais específica de relaxar. Porque para a gente não basta só contrair, o corpo tem que saber relaxar. Aquilo que contrai demais é muito tenso, aumenta, né? Por exemplo, a sua pressão arterial, sua contração do intestino, tudo que contrai demais não é efetivo. Ele tem que contrair, mas ele tem que relaxar para fazer essa questão do peristaltismo. Então, por que todo mundo precisa de magnésio? Se é uma coisa tão importante, se tem nos seus ossos, por que todo mundo precisa de magnésio? Exatamente porque a demanda de magnésio é muito alta no nosso organismo. Então a gente tem uma conta que não fecha. O seu corpo usa muito magnésio, tudo no seu corpo praticamente usa magnésio, e aí a gente tem uma grande questão da ingestão, que é muito baixa de magnésio. De onde vem o magnésio? O magnésio ele vem do solo praticamente. Tudo aquilo que é plantado costuma ter muito magnésio, né? Então, se a gente for ir para os grãos, para as leguminosas, para as sementes, para as frutas, tudo costuma ter magnésio. Só que tinha muito no passado. Hoje não tem muito, exatamente porque o nosso solo é pobre, e a gente sabe disso, né? Por que o solo é pobre? Porque se planta muito, né? A gente tem um plantio e colheita muito acelerado, e principalmente porque o nosso solo não é de região vulcânica, que é onde a gente mais tem magnésio. Então as regiões vulcânicas são regiões onde a gente consegue encontrar mais magnésio no solo. Então a gente junta um solo pobre, uma região que não predispõe de muito magnésio, e a gente usa um consumo muito alto de magnésio, principalmente por uma coisa chamada estresse, né? Classicamente alguém já brincou com você que quando o olho fica pulando fala, nossa, estou estressado, realmente. E o que quer dizer o estresse? O estresse quer dizer que o seu corpo está sendo muito utilizado, seu corpo está em vigília por muito tempo, seu corpo não descansa, seu corpo não relaxa, está sobrecarregado. E aí, na verdade, ele quer dizer o quê? Que ele demandou muito, então falta. Então o estresse ele é o responsável por grande consumo de magnésio. Se você consome muito magnésio, com toda certeza você precisa suplementar. E aí eu te falo, quem não tem estresse hoje em dia, né? Quem não está trabalhando muito, quem não está dormindo pouco, quem não está sobrecarregado, quem tem uma alimentação 100% balanceada, é difícil, né? Por isso que a gente vê uma melhora muito importante. Outra questão do magnésio é que a absorção dele é ruim. E a gente não tem uma absorção muito alta do magnésio. Você pode ver que na suplementação, se você for ver algumas cápsulas aí, você vai chegar a tomar 2, 3 gramas de magnésio, 2, 3 gramas de magnésio, para absorver 200, 300, 400 miligramas de magnésio. Então, parte desse magnésio ele vai sair nas fezes e você não vai ter uma absorção tão grande dele. Então, vamos para que o magnésio serve. Já falei para vocês a questão de cãibra, e isso foi o que eu senti no início. Por que cãibra? Porque toda pessoa que usa muito os músculos, essa pessoa é depletada de magnésio. O esportista, o atleta, a pessoa que anda muito, que trabalha muito, o trabalhador braçal, usa muito magnésio. Por quê? Porque ele faz o seu músculo relaxar. E o que é a cãibra? A cãibra nada mais é do que são espasmos musculares. É como se o músculo perdesse o controle. Então o que acontece? Você usou muito músculo, o que acontece? Ele começa a contrair desordenadamente. É uma cãibra. E o que faz a cãibra, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar esticar para quê? Para relaxar, né? Então o que falta na cãibra? Falta o relaxamento.
Então, todas as pessoas que demandam muito do músculo precisam suplementar magnésio. Outra grande função do magnésio é a questão do cérebro. O seu cérebro utiliza muito magnésio. Por quê? Porque energia. Tudo que gera energia, né, como ele é um grande gerente da energia, ele participa na formação do ATP, né, da adenosina trifosfato, que é a nossa grande moeda energética. O que a gente quer dizer isso? Tudo no seu corpo usa ATP. Seu músculo contrair, para o seu impulso nervoso passar, para o seu coração bater, para a condução nervosa, tudo isso vai usar energia. Então a nossa grande moeda de troca é o ATP. Você vai o quê? O ATP ele vai ser quebrado e nessa quebra do ATP em ADP mais P do fósforo, ele vai liberar energia. Então todo mundo que pensa muito, trabalha muito, mexe muito, movimenta muito, gasta muito ATP. E aí o magnésio entra nessa função, ele vai melhorar. Então o que o magnésio melhora? Ele melhora muito a sua função cognitiva, por exemplo. Você vai pensar melhor, você vai ter mais clareza mental, você vai ter uma memória melhor. Ele ajuda muito nisso aí, e principalmente na produção do sono relacionada à serotonina. A produção de serotonina depende de magnésio. Então se você quer relaxar, se você quer a produção da melatonina, que vai vir da serotonina, se você quer uma qualidade de sono, você vai precisar de magnésio. E isso é bem rápido, tanto que você, quando suplementa o magnésio, você costuma perceber uma melhora do sono. Por isso a gente dá sempre preferência para o magnésio à noite, por exemplo, porque ele vai melhorar um pouquinho. O magnésio também ele tem um importante papel na sua adrenal. A glândula adrenal é a grande glândula que produz o cortisol, que é aquele hormônio do estresse que a gente já conversou. E estresse que quando a gente fala não é uma pessoa que é brava, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que está muito. Então em sinais de fadiga adrenal, né, aquela pessoa que, por exemplo, tem um cansaço, tem uma lentidão, uma pessoa que falta força, falta energia, principalmente de manhã, aquela pessoa que tem muita dificuldade para acordar, a gente vai sempre pensar numa adrenal disfuncional. E o magnésio ajuda muito, a sua adrenal adora magnésio. Então toda pessoa sobrecarregada, cansada, estressada, com aquele sono de manhã, aquela dificuldade em levantar, está faltando magnésio. O magnésio vai ajudar na questão do estresse, da ansiedade e inclusive em casos de depressão, exatamente pela melhor modulação dos neurotransmissores. Então você vai começando a perceber que o magnésio vai servindo para tudo, tá? Então se você está começando aí, quer virar um prescritor, um orientador de suplementação, vai na minha dica, passa magnésio para todo mundo, que a chance de você errar é praticamente zero. Então, melhora a função do seu cérebro, melhora a função dos seus músculos, como a gente já conversou. O magnésio ele atua muito com a vitamina D. Ele também é um maestro da vitamina D. Você pode conhecer, provavelmente você conhece, ou às vezes você mesmo, alguém que toma vitamina D, a vitamina D não sobe. Fala, nossa, mas eu estou tomando há tanto tempo e a vitamina D não sobe. Ou por que minha vitamina D é tão baixa, ela não sobe? Isso tem relação com o magnésio, porque o magnésio ele participa na absorção e na conversão da vitamina D. Então, se você tem baixos níveis de magnésio, a sua vitamina D dificilmente vai ser absorvida e dificilmente ela vai ser ativada. Então, indiretamente, né, a gente vai estar ligando o magnésio à relação ao cálcio, que também tem muito isso, né? A formação do osso, a colocação do cálcio no osso para fazer aquele osso mais forte, ele também depende do magnésio, principalmente pela vitamina D e também pelo metabolismo do cálcio. Ajuda muito. Sobre intestino, o magnésio ele tem uma importante participação na questão do relaxamento. Então, aquelas pessoas constipadas, nossa doutor, mas meu intestino é travado, ele não funciona. Você põe magnésio à noite, geralmente essa pessoa acorda, vai no banheiro e tem uma evacuação muito mais satisfatória. Ou mesmo aquela pessoa que já vai no banheiro, ela sente uma sensação de esvaziamento maior, é como se o intestino passasse a funcionar melhor. E a gente tem diversas apresentações do magnésio, né, que geralmente eles são ligados a outras moléculas, mas, por exemplo, o magnésio clássico, né, antigamente se usava muito o sal amargo, né, que muita gente conhece na farmácia, que colocava o quê? O magnésio, né, o cloreto de magnésio na água e tomava um pouquinho. E a gente sabe do
potente poder laxativo, né? Todo mundo aí, se você perguntar às suas avós, vai conhecer sobre o sal amargo, aquele gosto ruim que você colocava na água, um suplemento super barato na farmácia. E você tomava uma tampinha de água e já tinha uma colher, né, uma colher de chá, uma tampinha de água e já tinha grandes benefícios do funcionamento intestinal. Agora, em doses altas, a gente sabe que é super laxativo. Por duas questões. Primeiro, pela questão osmolar dele, né? Então, se você consumir algum magnésio que ele não vai ser bem absorvido pelo seu intestino, ele vai fazer com que as suas fezes tenham mais magnésio e acabam formando maior bolo fecal e maior esvaziamento. Mas a grande questão dele realmente é no relaxamento. Então, quem já viu um peristaltismo intestinal, quem sabe o que é um peristaltismo, o que é? É uma onda. A comida, quando você come, ela vai descendo para o seu intestino, ela vai descendo na forma de onda. É um comprime e relaxa, um comprime e relaxa, um comprime e relaxa. Se você não relaxa, ele não tem tempo de entrar a comida, né? Por que ele comprime e relaxa? Por que ele faz essa onda? Exatamente, porque quando ele comprime, ele empurra, e quando ele relaxa, ele puxa o novo segmento, né? A nova parte de alimento. Então, ele comprime, empurra, ele relaxa e puxa. Ele comprime, empurra, ele relaxa e puxa. Então, essa ideia de onda, realmente, quem já teve a oportunidade de ver um peristaltismo intestinal, é uma coisa linda da natureza, que você vê realmente o intestino andando e ele vai empurrando o bolo fecal. Quem não consegue relaxar tem dificuldade nisso, tem dificuldade na condução. Então, aquela pessoa que é constipada, às vezes, realmente porque o peristaltismo não funciona, o intestino literalmente não funciona. Quando a gente põe magnésio e organiza isso, a gente vai ter um melhor funcionamento. Outra participação muito, muito, muito importante do magnésio é na relação com a insulina. O magnésio é um grande regulador do metabolismo, principalmente dos carboidratos. Então, tanto a insulina quanto a resistência à insulina, o diabetes, tudo isso, o magnésio ajuda demais. O magnésio é um dos minerais que ajudam muito na função da insulina, junto com cromo, vanádio, molibdênio, todos eles, mas o magnésio ele tem uma grande questão nessa orquestra, então ele ajuda muito. Por exemplo, todo paciente diabético, ele já é cronicamente estressado e desidratado. A gente sabe que a molécula de glicose é uma molécula muito osmótica, que acaba lesando o organismo, os órgãos, né? Os órgãos-alvos que a gente chama, e o magnésio ele tem esse efeito protetor e ele tem esse efeito de melhora da sensibilidade à insulina. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a sua insulina funcionar, quando ela liga numa célula para ela funcionar, esse mecanismo de chave e fechadura, de ligar ela, depende de magnésio. Então, quando você tem magnésio em bons níveis, a sua insulina funciona melhor. A pessoa que tem magnésio baixo, a insulina demora, ela funciona de uma forma mais ineficiente. Pode ajudar também na questão de cólicas, por exemplo, TPM, né? Principalmente pelo fato do relaxamento do cérebro, que a gente já conversou, e a questão de cólica também pelo relaxamento muscular, já que a gente sabe que o útero é um órgão, é um músculo, né? Praticamente também, quem já viu um útero é um maciço de músculo, né? Uma coisa muito bonita também, parece uma maçãzona assim, forte, o útero é bem forte, porque ele é praticamente só músculo. E o magnésio ele tem essa função do relaxamento, tanto que a gente faz, né, muito magnésio para pessoa que tem muita cólica, por exemplo. E a gente usa o magnésio, por falar em útero, na questão da gestante, o magnésio é o principal tratamento, por exemplo, da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, né? Aquela paciente que tem uma pré-eclâmpsia, onde ela tem uma hipertensão, o que a gente faz para ela no parto, né, ou periparto? Magnésio. Magnésio na veia em dose alta exatamente para tirar dessa crise hipertensiva, já que ele ajuda muito na questão dos vasos. Como eu expliquei, o magnésio é um grande protetor do coração. Por quê? Porque o coração também é um músculo que bate e relaxa o dia todo, sem parar, bate, relaxa, contrai, relaxa. E você consegue imaginar, depois do que eu estou te explicando, o quanto seu coração precisa de magnésio. E os seus vasos, por quê? Porque as suas artérias também têm músculo.
Por isso que quando a sua pressão sobe, o seu músculo está contraído. Então aquela pessoa que tem uma pressão alta de difícil controle, qual que é o tratamento, né? Ou pelo menos o primeiro? Na minha opinião, todas as pessoas com pressão alta deveriam tomar magnésio e não hidroclorotiazida, losartana, não esses primeiros remédios como primeira escolha. A primeira escolha de toda hipertensão é o magnésio. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com o vaso mais tenso exatamente pela dificuldade em relaxar. Então a pressão, por que a sua artéria é feita de músculo? Exatamente para aumentar a pressão. Por exemplo, você está sentado. Quando você levanta, você precisa aumentar a sua pressão. A forma de aumentar a pressão que o seu corpo tem é diminuir a luz da artéria, fazendo com que ela tenha mais força, o sangue chegue mais longe, né? Se você deixar um vaso mais relaxado, a sua pressão vai cair. Se você apertar mais esse vaso, comprimir, ele vai sair com mais força o sangue do coração. Então, lembrando também que uma artéria muito contraída, ele vai fazer o seu coração sobrecarregar, né? Ela tem que bater com mais força. Exatamente por isso a pressão, a hipertensão é muito deletéria ao organismo. Então, para qualquer pessoa que tem problemas cardíacos, hipertensão, já infartou, qualquer coisa, magnésio é obrigatório. E também, principalmente, distúrbios de transmissão. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma arritmia. A arritmia pode ser muito falta de magnésio, porque o magnésio ajuda muito na condução nervosa. E a gente sabe que o coração ele funciona através de impulsos nervosos, né? Ele tem uma ordem para bater, ele tem uma forma onde ele bate, onde ele faz a contração. Exatamente que também, belíssima natureza, né? O sangue tem que ir do átrio, contrair para o ventrículo e do ventrículo sair. Se o coração bate descompensado, esse coração tem uma arritmia, ele tem uma ineficiência. Então, quando a gente põe magnésio, a gente melhora essa condução nervosa, a gente faz o coração bater com muito mais eficiência e menos trabalho. Outro órgão que utiliza muito o magnésio são o seu sistema digestivo. Por quê? Porque a produção de enzimas depende de magnésio. Por exemplo, o ácido clorídrico vai ser preciso magnésio, a digestão vai ser preciso magnésio, a contração do intestino vai precisar de magnésio. Então, o magnésio também ele pode melhorar a sua digestão, não só o esvaziamento intestinal, não só a evacuação, quanto também a sua digestão pode ser melhorada com o magnésio. Tá dando para ver, né, a importância do magnésio. Isso poderíamos passar dias aqui falando. Mas quais outros fatores, por exemplo, atrapalham muito o magnésio? A gente tem a questão do estresse, que a gente já falou. E o estresse ele consome muito magnésio, e a gente tem que lembrar também, por exemplo, do álcool. O álcool é uma coisa que depleta assim absurdamente o magnésio. Toda pessoa que tem o hábito de beber com frequência ou que bebe grandes quantidades, ou todo alcoólatra, ele carece muito de magnésio. Pode ver que uma grande queixa de uma pessoa que bebe com frequência é o quê? Cãibra. Essa pessoa costuma ter muita cãibra. E isso é um dos sinais de magnésio, de falta de magnésio. E adianta dosar magnésio no sangue? Não. Por quê? Porque quando eu falo para você que todo paciente é deficiente de magnésio, essa deficiência de magnésio é uma deficiência intracelular e você não vai conseguir dosar. Se você pegar um exame de sangue seu e resolver dosar magnésio, ele vai vir provavelmente bom. Vai vir no valor lá na faixa de referência, entre 1,6 e 1,7, vai depender muito até 2,2, 2,3. Mas esse é o magnésio já no sangue. É um magnésio que já está livre. Ele no sangue, ele é muito importante, então seu corpo sempre prioriza. Nunca vai faltar magnésio no sangue. Se você fez um exame de sangue, seu magnésio está baixo no sangue, socorro, né? Você está precisando de magnésio há muito tempo já. Quando eu falo sobre a suplementação que todo mundo precisa, é que literalmente todo mundo precisa, porque a gente carece, a gente junta todos esses fatores. A alimentação pobre, uma absorção muito difícil de magnésio, uma demanda absurda de magnésio nos dias atuais, né? Então a gente vai somando todas essas coisas. Então todo mundo precisa e não adianta nem dosar. Magnésio é um exame que você não precisa nem pedir, porque ele vai trazer pouca informação. O magnésio ele é avaliado salivar, intracelular, que é muito difícil, mesmo assim não é fidedigno. A melhor forma de avaliar o magnésio é suplementar. Você vai sentir melhora, tá? E pode usar para a vida inteira. Por quanto tempo eu vou usar?
pela sua demanda, dependendo do seu nível, o magnésio vai ser utilizado aí sem medo, tá? Durante muito tempo. A gente costuma dizer que para você refazer os seus estoques de magnésio, isso pode levar de 2 a 5 anos, por exemplo, de suplementação. E mesmo assim os seus estoques não vão se tornar ideais. A gente pode repor magnésio de forma oral, a gente pode repor magnésio de forma transdérmica, a gente pode repor magnésio de forma venosa. Tudo isso tem uma boa aplicabilidade, cada um com os seus benefícios. O magnésio oral, ele tem várias formas, e isso é uma dúvida que muita gente tem, porque as pessoas perguntam qual magnésio eu vou usar, porque quando eu fui comprar o magnésio, tem vários magnésios, exatamente por isso. O que é? O magnésio, ele tem, a gente chama de formas queladas. O que é isso? Porque, assim, como o magnésio ele tem uma absorção baixa pelo seu intestino, a gente quela ele alguns aminoácidos. Por quê? Porque o aminoácido ele consegue ser absorvido de uma forma melhor. E quando você absorve esse aminoácido, ele vai carregar o magnésio junto com ele. Então, por exemplo, alguns exemplos, vocês vão ver que tem vários, né? Por exemplo, o malato, você vai ver lá, magnésio malato ou dimalato, ele está associado ao ácido málico, e o ácido málico ele tem uma importante participação no músculo, por exemplo. Então, a pessoa que usa muito, o atleta, você pode usar, por exemplo, magnésio dimalato, que tem uma absorção melhor, ele vai mais para o músculo. Mas lembrando que não precisa quebrar a cabeça com isso, porque todo magnésio ele vai ter benefício. O simples fato de você tomar o magnésio mais simples que seja, por exemplo, o cloreto, ele já vai ter benefício no seu organismo. O organismo que carece de magnésio, quando você oferta magnésio, ele já vai melhorar. Mas a gente já tem essas ideias. Por exemplo, o citrato também é bem absorvido oral, mas ele tem um efeito laxativo muito bom. Eu gosto muito de usar o citrato para paciente constipado. E o citrato de magnésio também ajuda muito na limpeza, né? Então a gente sabe que o paciente que é constipado, ele também é enfesado, né? Que a gente brinca, aquele paciente que retém fezes, aquele paciente que retém toxina, que tem o intestino mais sujo, mais congesto. Uma das formas que a gente usa para limpar o intestino é o magnésio, tanto cloreto quanto citrato. Esses já são sais que são menos absorvidos. Por exemplo, o cloreto tem péssima absorção oral, exatamente por isso ele é laxativo. Então é um bom magnésio para você suplementar? Não, ele vai ser absorvido, mas uma parte pequena, às vezes chega a ser 5, 10% do que você está dando. E de todas as formas, o magnésio ainda é um mineral que é pouco absorvido. Você pode reparar que toda vez que você pegar um frasco de magnésio, vamos lá, eu comprei um magnésio aqui, comprei um blend de magnésio, e vê escrito assim, 2 gramas de magnésio, 2.000 miligramas. Só que quando você olha, é importante você olhar toda a forma de suplementação, você olhar o rótulo, né, o verso. Quando você olha o rótulo, ele vai estar lá assim, o magnésio elementar. O que é isso? Por exemplo, a sua dose, né, sempre vem assim, dose, 2 ou 3 comprimidos. O magnésio nunca vai vir em um comprimido, porque como ele ocupa muito espaço, geralmente ele vai precisar de 2 a 3 cápsulas para ofertar aquela quantidade que você precisa. Então você vai ver sempre lá em cima, lá, dose, 3 cápsulas, por exemplo. E você vai ver assim, magnésio, aí vai estar lá, 2.000 miligramas. Magnésio elementar, vão estar, por exemplo, 300 miligramas, né? Então, geralmente vai estar assim, por exemplo, 3 cápsulas, 2 gramas. Magnésio embaixo, que vai ser o que realmente vai ser absorvido, 200, 300 ou 400 miligramas. Então, fique atento a isso. Tem gente que fala, nossa, mas eu comprei o magnésio, veio 2 gramas de magnésio. Sim, mas você só vai absorver pouco. Então, a gente sabe que já é um mineral de baixa absorção. Então, fique sempre atento a isso. Quais as doses ideais? Mulheres utilizam de 300 a 400 miligramas dia de magnésio, então você vai calcular, geralmente a mulher de cada forma que você for comprar, geralmente umas 2 cápsulas, né, das principais apresentações do mercado, e o homem vai utilizar de 400 a 500 miligramas de magnésio. Então o homem
Mulher de 2 a 3 cápsulas, o homem de 3 até 4 cápsulas alguma. Existe o magnésio transdérmico, o cloreto é o melhor magnésio e tem boa absorção, tá? Por via transdérmica, você vai usar na forma de um gel, né? Ele tem boa absorção de uma forma transdérmica e a gente também pode usar o magnésio, o sulfato de magnésio ou até o cloreto de magnésio na forma venosa, que eu gosto muito de trabalhar também na questão da suplementação. Então você pega aquele paciente que está cansado, que está com uma adrenal ruim, você faz altas doses de magnésio, esse paciente melhora tudo, o sono melhora, a energia melhora, a disponibilidade dele melhora, é um dos suplementos. Eu brinco que na minha clínica ninguém sai sem magnésio, e às vezes sai de magnésio em comprimido, magnésio na veia e magnésio transdérmico, ninguém sai sem magnésio. A única pessoa que eu não passo magnésio é aquela pessoa que já está tomando magnésio. Muita gente vem das redes sociais e já estão tomando magnésio, então eu falo, você já tem o seu magnésio, né? Não, doutor, eu não fico sem meu magnésio. Então essa pessoa eu já não passo. Agora, mas faço venoso. Agora, por exemplo, outros magnésios, o magnésio treonato, que a gente conhece muito. O magnésio ele tem uma grande questão que nem todo magnésio atravessa a barreira hematocefálica. O que é isso? O seu sangue circula no corpo todo, mas para ele entrar no cérebro, por um mecanismo de proteção da natureza, ele tem uns poros que não deixa passar toxina, né? O que você tem de mais nobre no seu corpo é o seu cérebro. Se tudo que você comer passar para o seu sangue e for para o seu cérebro, você tem uma chance de se intoxicar com muita facilidade. Então, a natureza, né, sabiamente, ela inventou essa barreira hematoencefálica, que ela tem um filtro que não permite que certas moléculas, certos tamanhos, certas toxinas atravessem. Por isso o magnésio, na maior parte deles, eles não vão atravessar a barreira hematocefálica. Agora, por exemplo, o treonato, ele tem, junto com o taurato, que é associado à taurina também. Esses dois têm esse poder de atravessar a barreira hematocefálica. Então, por exemplo, o paciente que tem um quadro demencial, um idoso, tem Alzheimer, Parkinson, aquelas doenças mais neurodegenerativas, doenças mais neurológicas, a gente pode dar preferência para esse tipo de magnésio, taurato e o treonato, sabendo que eles vão ter uma melhor absorção para o cérebro. E a gente tem as formas, a gente tem a alimentação, né? Cuidado com a alimentação, porque a gente não vai ter boa absorção. Grávidas devem tomar magnésio, tá? Apesar de algumas pessoas falarem que não, grávidas precisam tomar de magnésio. Alguns médicos têm um receio na questão do relaxamento demais e tudo, não faz sentido nenhum. O magnésio é um mineral super bem-vindo ao seu organismo. Todas as pessoas, não, é um mineral do seu organismo, né? Todas as pessoas com osteoporose têm obrigação de tomar magnésio, tá? Então eu vejo muito paciente tomando apenas cálcio para osteoporose, é o pior tipo de suplementação. O paciente com osteoporose precisa fazer exercício físico, precisa de magnésio, precisa de vitamina D e precisa de vitamina K2. O que ele menos vai precisar é de cálcio. Exatamente porque nada garante que esse cálcio vá para os ossos. Por exemplo, se você toma só cálcio e não tem magnésio e não tem vitamina D funcionante, esse cálcio ele vai depositar nas artérias, vai fazer arteriosclerose e não vai melhorar a osteoporose. Então, sempre você precisa disso. Se você quer suplementar, cuidar dos seus ossos, a gente começa com magnésio, vitamina D e vitamina K2 e não com cálcio. Cálcio não precisa. Então, o seu sistema imunológico depende de magnésio, a sua geração de energia, o seu humor, a sua felicidade, quadros de depressão, de enxaqueca melhora muito. Enxaqueca tem uma excelente resposta ao magnésio, exatamente pela questão da vasodilatação. Então, sabemos que alguns quadros de enxaqueca se relacionam com uma vasoconstrição severa no cérebro. Então, quando você faz esse relaxamento, principalmente pelos magnésios que conseguem atravessar a barreira hematocefálica, né, o taurato e o treonato, em doses altas, a gente pode ter uma importante melhora de quadros de enxaqueca, por exemplo. Então, o magnésio vai ser o grande maestro do seu corpo. Eu sou sempre suspeito para falar, porque o magnésio foi quem me trouxe para essa área que eu amo. Adoro suplementar, adoro conhecer o organismo, né, o funcionamento do organismo. E quanto mais você aprende, mais você sente na sua prática e na prática dos pacientes, mais você se encanta com o poder da suplementação. Magnésio, para mim, é indiscutível. Todos poderiam tomar, todos deveriam tomar.
de todos, né? Eu acho que o que a gente pode alternar aí, às vezes é a frequência, a intensidade, a quantidade da dose, mas o magnésio é bem-vindo para todos os pacientes. Experimente, coloque na sua rotina, sempre à noite, você vai sentir uma melhora do sono, uma melhora da disposição, uma melhora do gerenciamento de energia, e não tem como não ficar satisfeito com o magnésio. Espero que eu possa ter trazido bastante informação nesse episódio. É um mineral que eu tenho muito carinho, é um mineral que faz diferença no seu organismo. Não é à toa que os seus ossos estocam magnésio. Lá estão os principais minerais, os principais geradores de energia e de sobrevivência do seu corpo. Os seus ossos são estoques, então entenda, né? Valorize a natureza sabe o que ela está fazendo. Se o maior estoque de magnésio no seu corpo está presente nos ossos, pode ter certeza que é uma das suplementações mais importantes para você colocar no seu dia a dia. Então, o que eu queria trazer exatamente que você entendesse a importância e a complexidade do magnésio, como ele vai fazer bem para o seu organismo, como você vai ter bons resultados suplementando. Tome sempre, é claro que se puder um acompanhamento médico, você vai ter muito mais benefício, né? Porque não só pelo magnésio, quando a gente orquestra todo o organismo, você passa a ter ele funcionando muito melhor. E os benefícios são indiscutíveis. Então a gente finaliza mais um podcast, esse com muito carinho do magnésio. Compartilhem. Quem não conhece o perfil, estamos lá no Instagram, dr.montese. Tem muita informação lá também, então coloque magnésio na sua vida e continue aí compartilhando, curtindo e se cercando de informação.